Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Começamos, depois do quarto domingo da Quaresma, ouvir o Evangelho de São João. E o Evangelho de São João, nesses capítulos, vai mostrar os embates de nosso Senhor Jesus Cristo com os judeus. Jesus é Deus, verdadeiro homem, nascido de Maria Virgem. O Logos encarnado, o Verbo eterno, a Palavra, só Deus, em três pessoas. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez carne, se fez gente, veio a este mundo mostrar o único caminho da salvação, que é Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Jesus, que é Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Veio com mansidão e humildade. Mateus 11, 29. Mostrar o caminho para Deus. Jesus fez tudo dentro da lei de Israel. Tudo. Pensais que eu vim abolir a lei? Não vos digo que vim abolir a lei, mas levá-la à sua plena autoridade, o seu pleno cumprimento. Jesus não teve desvios nenhum dentro da jurisdição de Israel, porque quem deu a lei a Israel foi Ele. Ele é o eterno. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Jesus é um grande educador, mas teve alunos que não se deixaram educar, não se deixaram corrigir, não se deixaram apacentar, porque é próprio das ovelhas se deixar apacentar, mas os cabritos, os bodes, os rebeldes batem de frente com Deus, e eles querem corrigir Deus. Meus irmãos, se vocês não enxergam, deixa o Padre ajudar vocês. Esse embate de Jesus com os judeus é o embate que você tem com Deus. Nós temos resistência a Deus. Deus está aqui para nos corrigir, para nos formar, para nos moldar. Ele é o divino oleiro, e Ele vai sim nos repreender e nos castigar. Eu corrijo e castigo todo aquele que eu amo. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Jesus, tudo o que Ele fez com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei, com os doutores de Israel, com os escribas, que na verdade era o clero daquele tempo, né? Como se Jesus viesse na terra hoje e começasse a ensinar o Papa, os cardeais, os bispos, os padres, os diáconos, as religiosas, os religiosos, os ministros da comunhão, os catequistas. É com essa turma da frente da igreja que ele está tendo dificuldade. E isso acontece desde que o mundo é mundo, porque as heresias, desde que a igreja é igreja, né? As heresias surgem dentro do clero, os desvios de ensinamento errado na moral católica começam na cabeça de gente dentro da igreja. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 17, vem o tempo e já chegou, em que o julgamento começará pela casa de Deus.
E aqui tem um versículo enigmático que Santo Irineu de Leão e os grandes padres da igreja veem aqui nesse versículo a figura do anticristo. Vamos lá. Jesus diz assim, João capítulo 5, versículo 41. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Versículo 43, João 5,43. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Jesus está falando do anticristo. Ele veio para os seus, João capítulo 1, versículo 10, e os seus, ou seja, Israel, a casa de Deus, o povo que estava nas trevas, recebeu a luz de Cristo, e ali um conluio da aristocracia judaica, um conluio com os pagãos, com os romanos. Eles rejeitam nosso Senhor e querem levar o povo também a não crer em Jesus, achando que Ele é um malfeitor, um louco, um fora de si, um forasteiro, um homem que não tem juízo, um endemoniado, um falso Messias. E Jesus está dizendo, o Antigo Testamento inteiro dá testemunho de mim, Moisés escreveu a respeito de mim, e se vocês realmente fossem de Deus, se vocês realmente fossem discípulos de Moisés, da lei dos profetas, vocês me acolheriam, mas vocês não creem. Deus não é vosso pai, é o diabo que é o vosso pai. João 8, 44. Você vê que o tom vai aumentando, o embate de Deus contra a criatura humana e contra o poder religioso que vai se corrompendo, né? O Papa São Paulo VI disse, depois do Concílio Vaticano II, são palavras de um Papa, São Paulo VI, a fumaça de Satanás entrou dentro do templo santo de Deus. E o Papa São Paulo VI, ele disse, eu tenho medo que num futuro próximo, isso era o quê? 65, 66, pois ele veio até 1978, e o Papa São Paulo VI, um Papa Romano Pontífice, disse, eu tenho medo que um pensamento não católico predomine dentro da Igreja Católica dentro em breve. É um falso espírito religioso que abateu sobre Israel quando nosso Senhor Jesus Cristo estava nesta terra. E hoje, nos dias que vivemos, um falso espírito religioso católico está dentro da casa de Deus. E como eles rejeitaram Jesus lá no passado, 2000 anos atrás, entregaram Jesus aos pagãos, aos romanos, se nós não nos convertermos, se nós não crermos naquilo que crê, professa a Santa Igreja, desde o primeiro século, o credo apostólico, o catecismo, as mensagens fidedignas de Nossa Senhora, porque que Nossa Senhora aparece tanto no século XIX e no século XX? Por causa da corrupção da mente e do coração de líderes religiosos e políticos. Porque o bem da sociedade, o bem da humanidade, depende da santidade do clero e dos políticos. Por isso que Satanás faz tanta guerra com quem está à frente das coisas. Por isso que vocês veem tanta corrupção no âmbito político, guerra, aborto, eutanásia, políticas que vão contra a natureza humana. Isso tudo está aí. E ao invés da gente ficar fiel ao Santo Evangelho, a gente vai se corrompendo e querendo agradar os homens e não a Deus.
Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Deixa eu ensinar uma coisinha para mim e para você, porque não sou eu que estou ensinando, é o Espírito Santo. Ou você está com Jesus, ou você está contra Jesus. Ou você sente com Ele, ou você já está arrumando, como está aqui no Evangelho hoje, ou você já está arrumando treta com Ele. Porque os judeus estavam arrumando treta com Deus. Ou você se converte, ou a tua mente se torna uma mente de criança, um coração de criança, um cordeirinho, uma ovelhinha que Ele vai conduzir para o céu, ou então você vai ficar batendo de frente com Deus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? Sou Jesus, a quem tu me persegues. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Saulo, duro te é recalcitrar contra o aguilhão. São Paulo estava batendo de frente com Jesus. Os judeus aqui estão batendo de frente com Jesus. As sociedades secretas batem de frente com Jesus. Quem quer viver uma moral de qualquer jeito está batendo de frente com Jesus. Lucas 11, 23. Ou você está comigo, ou você está contra mim. Ou você recolhe comigo, ou você dispersa. Jesus está falando, ou você me ajuda, diga o seu nome, vamos dizer nosso nome, Padre Braulio, pode dizer o seu nome, Padre Braulio, ou você me ajuda, ou por favor, Padre Braulio, não me atrapalhe. Não me atrapalhe. Não podemos atrapalhar Jesus salvar as almas. Não podemos atrapalhar Jesus abrir os olhos dos cegos, curar os coxos. É aquilo que Ele disse. Tem gente que fica parado na porta do templo, não entra e também não deixa os outros entrarem. Se a gente não quiser buscar a santidade, meus irmãos, se nós não nos assemelharmos a Jesus, nós vamos ficar muito humano demais. E quem fica humano demais, fica bestial demais. Porque o ser humano sem a graça, ele fica igual um animalzinho, ele faz tudo que o animalzinho faz. E depois que ele perde a graça, o animalzinho é sempre animalzinho. Quem tem cachorro pode ficar tranquilo, cachorro não peca contra a castidade. Cachorro não faz crime de corrupção. Cachorro não faz aborto. O cachorro é sempre cachorro, o gato é sempre gato. O gato não fica fofocando na vida dos outros. Gatinho é uma gracinha, não faz fofoca, não leva e traz. Pode ficar tranquilo que o papagaio não é hipócrita. O papagaio, ou ele gosta da pessoa, ou ele não gosta. Se ele gosta, ele, ai louro, que gracinha. Se ele não gosta, ele mete o bico. Pronto, isso é o papagaio. Agora, o ser humano, não. O ser humano, se ele perde a graça de Deus, ele se assemelha aos demônios. Então, para que os judeus não se perdessem, os judeus aqui que eu estou dizendo, o Evangelho de São João, não eu, não se perdessem, Jesus desceu do céu e quis ensiná-los e deixou uma profecia: vocês estão me rejeitando, mas se vier um outro no seu próprio nome, que é o anticristo, e ele virá da tribo de Dan. São Jerônimo diz isso, São Roberto Bellarmino também diz isso. Os santos doutores da igreja, quando estudam o Apocalipse, estudam as profecias a respeito do anticristo personificado que virá no fim do mundo. Ele nascerá da tribo de Dan, e ele vai querer governar o mundo inteiro, e primeiramente ele vai querer governar Israel. E essa profecia vai se cumprir. Eu vim em nome do meu Pai, vocês não me quiseram, me pregaram numa cruz. Se vier um outro em seu próprio nome, o anticristo, Israel haverá de reconhecê-lo. Para isso eles estão querendo reconstruir o templo. E quando tiver reconstruído o templo de Israel, o templo de Salomão, que foi destruído no ano 70 pelo imperador Tito,
ali o anticristo se apresentará como Messias de Israel e de toda a humanidade, e muitos irão acolhê-lo. Quem tiver um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de dedicação, vejam as pregações de São Vicente Ferrer a respeito do anticristo e do juízo final. Os santos são santos, o Espírito Santo é santo e explica para a gente o caminho da salvação. Como é bom ser católico, como é bom crer naquilo que os santos criam, aprender com os santos doutores, com os místicos, com a Virgem Maria. Se dessemos o alimento para o povo, não teríamos gente fora da Igreja Católica, não teríamos. Que Deus sempre nos dê a graça de um alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Que nós sejamos alimentados pela doutrina, pela palavra, pela Bíblia, porque nós vamos mergulhar na Semana Santa, nós vamos mergulhar no Evangelho de São João, e nós vamos ver a rejeição de Israel, é a rejeição da humanidade, e pode ser a minha ou a tua rejeição, também de Jesus Cristo. Que o coração misericordioso de Jesus, que se entregou pelos judeus na cruz, por todos nós, Lucas 23, 34. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus morreu perdoando, Jesus morreu derramando todo o seu sangue para purificar o povo de Israel, para purificar toda a humanidade. Agora é a nossa vez. Padre, às vezes eu quero crer, às vezes eu quero adorar, às vezes eu quero pregar, eu quero rezar, eu quero ir para águas mais profundas, mas eu me vejo desanimado. O que está acontecendo comigo, Padre? Isso é tema para uma outra homilia, depois a gente conversa sobre isso. O desânimo que se abate sobre nós é fruto de duas coisas. Primeiro, de confiar demasiadamente em si mesmo para fazer coisas boas. E como nós não conseguimos fazer nada sem uma espiritualidade profunda, sem estar unido a Jesus Eucarístico, muitas vezes a gente se encontra patinando, sem sair do lugar. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. E a gente acha que a gente está fazendo as coisas com Jesus, mas na verdade a gente está contando com as nossas próprias forças. Aí a gente vê que não teve o êxito, não teve ali o intento que gostaríamos, aí a gente desanima. O desânimo é fruto de contar com si mesmo. O desânimo vem na nossa vida porque estamos colocando mais a nossa santificação nas nossas próprias forças do que na confiança em Deus. E muitas vezes aquele que confia demasiadamente em si acaba caindo em pecados graves, ou então começa a ser ali espreitado, começa a ser realmente escravizado pelos pecados veniais. Aí vem as quedas. E as pessoas que caem, depois não têm força para levantar. Eclesiástico capítulo 4, versículo 1. Aquele que caminha só, não terá quem o levante. Não confie em si mesmo. Não se deixe levar pelas tuas próprias inteligências e pelos teus próprios talentos e esforços. Eles não são suficientes para chegar no céu. No céu só chega os pequeninos. Por que Santa Teresinha do Menino Jesus é esse gênio espiritual que os papas, que os escritores sagrados, que os santos do nosso tempo colocam como modelo acessível para todos? Porque ela se fez uma menininha, uma criança, nos braços de Jesus. Ela dizia: Jesus, eu olho o testemunho dos apóstolos, dos mártires, dos místicos, dos penitentes, dos missionários, dos sábios. Olha, Jesus, eu não tenho força para ser santo. Não, Jesus, por favor, me faça santo. Eis-me aqui, Senhor, com as mãozinhas levantadas para Ti, como uma criança. Por isso, Teresinha,
menina pequena, do menininho, Jesus. Por isso, pequena via, infância espiritual, para que ela não seja protagonista da sua própria santidade. E ela dizia: o que mais fere o coração de Jesus. E aí Santa Teresinha, ela antecipa Santa Faustina em 100 anos. Porque Jesus disse para Santa Faustina e para Santa Teresinha no seu gênio, né? Santa Teresinha intuiu no seu gênio que o que mais fere o coração de Jesus é a desconfiança que temos na sua misericórdia. E para Santa Faustina, Jesus disse a mesma coisa: diga, minha filha, diga para todos ouvir, diga em alto e bom som: o que mais me ofende não são as vossas quedas, mas a desconfiança que a gente tem do amor de Deus misericordioso depois que a gente cai. Os pecados ofendem a Deus? Sim, mas a nossa desconfiança da misericórdia de Deus o ofende mais. Jesus queria salvar os judeus, Jesus queria levantar os judeus, os mestres da lei, aqueles que estavam à frente, o povo que estava ali. Ele veio para salvar, não veio para condenar. João 3,16. Mas eles desconfiaram de Jesus, arrumaram pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo e fizeram o que fizeram. Que isso seja exemplo para você, para que não deixe o orgulho tomar conta da sua vida, mulher. Não deixe. Eu não gosto disso. Cuidado, homem, cuidado para que o orgulho não tome conta do teu coração. O que é heresia? O que são igrejas fundadas por tudo quanto é canto? É o orgulho do ser humano. Se não fosse o orgulho humano, se não fosse a rejeição do ser humano a Deus, nós teríamos uma só igreja, católica, apostólica, romana. Por que o povo sai fundando igreja aí para tudo quanto é lado? Seitas. O que é isso? Que autoridade que a pessoa tem de fazer isso? Orgulho. Não deixe o orgulho tomar conta do teu espírito. Tobias capítulo 4, versículo 13, porque ele é a raiz de todos os males, todos. Provérbios capítulo 3, versículo 34, Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Os doutores da lei, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os escribas rejeitaram Jesus. As prostitutas, os publicanos, os cobradores de impostos, os leprosos, os caídos, os ladrões, os marginais, acolheram Jesus e hoje estão na glória com Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria,